essa divergência ela existe, Sim. porque vocês apoiaram o governo que destruiu o Porto de Itajaí, né? Vocês estavam ali fazendo campanha para quem destruiu o Porto de Itajaí. Não, eu acho que a dor maior que você sentiu foi o que fizeram com o Porto de Itajaí. Todos os indícios de um ato criminoso. Eu acho que errado seria eu virar o rosto e apenas fazer a crítica, se virem. Não, eu fui atrás de solução. Tenho muito orgulho de não ter faltado e não ter sido irresponsável com a atividade portuária de Itajaí. O melhor verão do Brasil espera por você em Itajaí. Chega aí, que aqui tem praia paradisíaca, tem esporte ao ar livre, tem festa pra ninguém ficar parado, tem gastronomia com sabores que vão ficar na sua memória e uma história que recebe você de braços abertos. Verão Itajaí, chega aí! Prefeitura de Itajaí. Semas avançou em 2025 e entregou 32 novos projetos. Para 2026, gestão técnica, investimento estratégico em água, esgoto e a grande ampliação da ETA 3. São 500 litros por segundo para a nossa gente. Além disso, a Ação Verão segue 24 horas nas ruas, garantindo abastecimento contínuo para a população. Semasa. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje estamos recebendo na nossa bancada Peixeirinho Raiz, filho da figura mais doce que eu conheci na política na minha vida, amante da nossa terra, estudante da FEPEV, advogado e hoje a figura mais influente do estado de Santa Catarina, o catarinense mais influente perante o governo federal, o governo Lula. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo, presidente do Sebrae, Décio Lima. Olha, Jean, primeiro eu quero te dizer aqui, com muito carinho, com muito afeto, que você esqueceu, ao me biografar, aquilo que é principal nesse contexto. A amizade que eu tenho com a família Sestrem. É verdade. Eu te mandei uma foto na fogueira do São João. Meu pai, Neri Lima, tinha uma ligação extraordinária, né, com o teu tio, né, nosso querido Sestrem, que foi vereador. Aliás, a ponte que liga o São João com São Vicente, eu denominei, pedi ao Vonei, o Vonei aceitou e fez, denominou vereador Nereu Tiburcio Sestrem, a ponte nova. Uma figura sem igual na construção de um lugar maravilhoso que é o nosso bairro São João, onde nós nos criamos, vivemos, e não dá para deixar em nenhum momento a memória do Nereu Tiburcio Sestrem fora desse contexto. Ele que foi um grande líder naquela oportunidade, e o meu pai acompanhou com ele na construção da igreja do São João, dos acontecimentos que levaram à história, inclusive, da cidade de Itajaí. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui com você, pela amizade que nós temos. Eu sou de uma geração posterior à sua, você é muito mais jovem do que eu te conheci já menino, quando eu já caminhava pelas lutas da política, organizando aqui em Itajaí, onde tudo começou, os processos principalmente de construção da democracia brasileira, porque somos egressos daqueles momentos angustiantes que o Brasil viveu, de 21 anos de ditadura. Eu peguei os períodos do Médici, do Geisel, dos enfrentamentos que a juventude fez naquela oportunidade para construir o processo democrático brasileiro. E nesse período, tudo isso tem as digitais do teu tio, do meu pai, que eram pessoas extremamente comprometidas com os valores da liberdade, da solidariedade e da construção democrática. Que legal. Décio, podemos começar pelo Sebrae, pelo teu posicionamento hoje político no tabuleiro nacional e todo esse trabalho que tu tem feito para o Brasil, para os empreendedores do Brasil, que avanços nós tivemos, e para depois nós voltar para dentro da nossa terrinha, para Santa Catarina e para Anfre. Eu queria que a população soubesse o que tu está entregando para o país nesse momento e a tua contribuição.
Olha, Jean, primeiro, o SEBRAE é uma instituição que se transformou num verdadeiro paradigma de acontecimentos na vida do povo brasileiro. Você pode percorrer o planeta, como eu já tive a oportunidade de conhecer monarquias, modelos republicanos, democracias, mas em nenhum desses países tem algo que possa se comparar à construção histórica, embora jovem, de apenas 53 anos, do que representa o SEBRAE. O presidente Lula, que me deu essa tarefa, ele, naquele momento, ele disse: Décio, você vai cuidar da obra mais importante, que é uma obra humana, transformadora da vida das pessoas. Ele que criou, o presidente Lula, no primeiro mandato, o marco regulatório do espírito dos pequenos empreendedores. Ele criou a lei do Super Simples, depois criou a lei do MEI, e ele tem muito claro do que representa o empreendedorismo hoje no Brasil. O Brasil é o país do planeta, com dados e diagnósticos de pesquisas internacionais, que mais tem a cultura empreendedora, que mais tem a construção de renda através desse processo que também pulveriza a economia, distribui renda e tira permanentemente milhões de pessoas, como foi recentemente, do desemprego, da falta de renda, muitas delas que, na sua grande maioria, aliás, estavam no cadastro único. Eu quero te dizer que eu estou aqui dialogando com você, meu irmão de Itajaí, da minha natureza, e tenho muito orgulho de dizer que, quando entrei no SEBRAE, ele estava entre as 20 marcas de maior credibilidade do povo brasileiro. E eu recebi agora a recente notícia de que nós somos a 4ª marca de maior credibilidade do povo brasileiro. E se nós estivéssemos no mercado econômico, a tal da Bolsa de Valores, nós teríamos saltado nesses 3 anos que eu estou à frente do SEBRAE, de uma condição de 7 bilhões e 600 milhões, e hoje o nosso valor é 33 bilhões e 900 milhões. Ou seja, nós teríamos apenas 3 protagonismo dentro do mundo econômico que estariam à nossa frente. E os 3 são 3 bancos. Então, o SEBRAE é uma expressão extraordinária, que traz resultados permanentes e garante a credibilidade para o povo brasileiro. Aí, Jean, você vai me perguntar, mas o que o SEBRAE faz? O SEBRAE, na verdade, é uma porta de sonhos. Só que as pessoas, quando procuram o seu sonho de empreender, de desenvolver o seu negócio, eles saem com a garantia da construção daquilo que é a realização do seu próprio sonho. Por isso a credibilidade do SEBRAE. Né? Ele viabiliza o sonho. Ele viabiliza o sonho das pessoas. Então, eu estou muito feliz com a entrega que eu estou fazendo nesses 3 anos, numa dedicação extraordinária. Sou o único presidente do SEBRAE nesse período que estive nos 27 estados, estive em parceria com a Apex, que é uma entidade que ela foi construída também pelo SEBRAE, em 24 países, nesse período de 3 anos, induzindo também a atividade dos pequenos, a economia dos pequenos, nesse conceito do mundo globalizado, e também com um aumento extraordinário que nós hoje entregamos para o Brasil. Para se ter uma ideia, Jean, quando eu cheguei, o SEBRAE atendia por ano 20 milhões de brasileiros e brasileiras, nos seus programas, nos seus espaços físicos. Estamos nos 27 estados, estamos hoje aproximadamente com sede em mais de 3.000 municípios, atendendo todos os municípios brasileiros de forma regionalizada em alguns lugares, e hoje nós
contabilizamos só no ano passado, fechamos o ano com um atendimento de 65 milhões de brasileiros e brasileiras. Ô, Jean, para se ter uma ideia, no ano passado, só para ver a força do que é o empreendedorismo, que é o retrato nosso de Santa Catarina. No ano passado, o governo do presidente Lula consolida duas situações que foram fundamentais para a retomada, inclusive, dos processos de inclusão no Brasil. Primeiro, nós saímos de uma taxa de desemprego quase próximo de 15%, que eles entregaram isso para nós em 2022, e vivemos, no ano passado, o alcance daquilo que se chama o pleno emprego, com uma taxa de 5,2%, que é um conceito de pleno emprego. Além disso, deflação. No ano passado, foram criadas, nesse período, formais, 1.800.000 empregos, espaços de trabalho, de ocupação de trabalho, de vínculo empregatício formalizados. Desses, 1.300.000 são da micro e da pequena empresa. Mas eu vou te dar outro número aqui que é fantástico. Foram criadas, no ano passado, 5.100.000 novas micro e pequenas empresas, mais do que o dobro dos empregos formais. O que é isso? É o retrato do Brasil, de um brasileiro, uma brasileira que acordam de manhã, que tem a sua natureza de construção daquilo que aprenderam na vida, no seu bairro, naquilo que eles foram levados a fazer uma renda de sobrevivência e ali aprenderam uma atividade econômica no comércio, no artesanato. Sabe quantos artesãos nós temos no Brasil? Hoje formalizados, 8.500.000 artesãos. No MEI. A maioria mulheres. Naquele negócio do MEI. Tá? Exatamente, mulheres. Né? Então, é o retrato real da economia brasileira. Hoje, 95% das empresas brasileiras, daquilo que a gente chama de CNPJ, 95% é micro e pequena empresa. Né? Então, são os brasileiros e brasileiras que nunca desistiram, um retrato fantástico do modelo econômico, dos quais, como eu já aqui afirmei, Santa Catarina é o grande paradigma da construção e indução deste processo do espírito empreendedor. Na pesquisa que realizamos, inclusive, no ano passado, nós temos um diagnóstico de que 60% hoje do povo brasileiro não quer emprego formal. Você se lembra do nosso tempo? Que a gente lutava para ter uma oportunidade, eu preciso arrumar um emprego, eu quero ter um emprego. Eu me lembro que o meu primeiro emprego aqui em Itajaí, aos 17 anos, foi no PEP Despachante, te lembras? O PEP me deu um emprego, carteira assinada, aquilo era uma alegria. Hoje, 60% do povo brasileiro não procura mais o emprego formal, quer empreender. E por isso a importância do que é o SEBRAE. O que é o SEBRAE, na verdade? O Jean tem uma criatividade extraordinária, mas o Jean não conhece o mercado. O mercado econômico numa sociedade capitalista não foi feito para o Jean, para os pequenos. Não foi feito para a Neri Automóveis, lá na Carinana. Ele foi feito para acumular riqueza, ele foi feito para levar as pessoas para o sistema financeiro, ele foi feito para fazer escala e ele despreza o processo da economia dos pequenos do ponto de vista da proteção no mercado. Por isso que o Estado Social que o presidente Lula trouxe de novo é um processo de proteção da pequena economia. E isso garante a sua longevidade e a sua sobrevivência. Né? E os desafios que nós temos hoje no SEBRAE, eles são constantes. Por quê? Primeiro, tem que superar a cultura de que não vai dar certo, de que vai durar pouco, que é muito comum na vida da grande maioria da população brasileira.
E o Sebrae justamente prepara aquela economia rica, criativa, que os brasileiros e brasileiras têm em todos os campos do serviço, do comércio, da própria indústria da transformação, da agricultura, transforma aquilo num projeto que ele possa sobreviver no mercado capitalista, que ele possa fazer escala, crescer, que ele possa ter acesso ao crédito. Jean, quando eu cheguei no Sebrae, nós tínhamos lá uma carteira de crédito de R$1 bilhão por ano. Para vocês terem uma ideia, o que é o crédito no Brasil? Se nós fecharmos o Brasil hoje para balanço, vamos parar o Brasil, vamos ver que tamanho economicamente nós somos, nós ficamos 1/3 do nosso tamanho. 2/3 é crédito. É o crédito do carro que se compra financiado, da casa, é o crédito do comerciante que ele faz parcelamento dos estoques. Pronamp, essas coisas. Tudo. Né? Então, Jean, o crédito não O pode agro ser... que é forte no crédito. Exatamente. E os pequenos, por exemplo, 88% da pequena economia não tem acesso ao crédito. Se você procurar um banco, a primeira coisa que eles vão pedir para você é o aval. Né? Se você pedir o aval para o teu irmão, para a tua irmã, eles vão dizer assim, mano, eu dou aqui a minha camisa, mas eu não posso avalizar porque eu vou ter que enfrentar o divórcio tem em casa. Banco que é né? Não tem 180% ao ano. Exatamente. Para quebrar o cara de qualquer jeito. Então, o que nós criamos com o governo do presidente Lula? Um programa chamado Acredita. Só a nossa parte no Sebrae, nós pulamos esse ano que passou de R$1 bilhão que nós pulverizávamos por ano, criamos um fundo garantidor, eu criei esse fundo, buscando as alternativas que tínhamos e já entregamos 12 vezes mais crédito para o pequeno comerciante, para o pequeno prestador de serviço, para a agricultura. 12 vezes mais só no ano passado. A minha carteira para esse ano, a expectativa é chegar aos 30 bilhões para colocar na mão da pequena economia. E o que é o crédito? O crédito é antecipar o sonho. Né? O crédito é o carro, que se você guardar o teu dinheirinho todo mês, daqui a 20 anos você consegue comprar o carro. O crédito te antecipa comprar o carro hoje, melhorar a tua lojinha hoje, fazer um processo que você pode iniciar a escala na sua empresa, né? Dar essas condições. E o que significa nós termos um fundo garantidor? Nós somos avalista. Então, quando chega no banco, diz assim, não, eu tenho aqui o fundo garantidor do Sebrae. O banco já abre a porta para ti. Quando eu dou um fundo garantidor, eu estou dando para o banco, inclusive, as condições que é aquilo que é a temeridade deles, sem risco. Acaba o risco, diminui juros, cai juros. O Jean pega um crédito viável para ele ampliar o seu negócio, fazer a sua atividade econômica crescer. Então, todo esse contexto nos permitiu o alcance extraordinário, por isso eu estou muito feliz com essa tarefa que o presidente Lula me deu, que ele disse que era uma obra humana. Toda essa tarefa nossa, ela permitiu o Brasil sair do mapa da fome. 98% das empresas que foram criadas nesse período que eu estou lá saíram do cadastro único. Saíram daquela condição que estavam do Bolsa Família. 98% desse público é um público trabalhador, resiliente, criativo e que passou a induzir a economia de uma forma extraordinária e que hoje mostra aquilo que é fundamental, as garantias que o Brasil está tendo nesse momento de uma economia globalizada, de inovação, de uma economia sustentável. Então, eu estou muito feliz com essa construção, Jean, que a gente fez no Sebrae. Dizer para você que eu não parei esse tempo todo,
não pude estar aqui na nossa Itajaí, na nossa Santa Catarina, agora vou estar mais, né, porque essa atividade ela me colocou uma pauta de estar em todos os cantinhos do Brasil. Eu tenho muito orgulho de dizer para você e para aqueles que nos acompanham, sou o único presidente do SEBRAE que visitou os 27 estados e esteve pisando no chão onde tem os nossos programas, para a gente poder ter a clara compreensão de decisões importantes que nós realizamos para esse setor no Brasil. Décio, fala se, acho que usasse 4 vezes a palavra resiliência, e ela faz parte da minha introdução agora em relação a Santa Catarina. Eu acompanho teu trabalho há muitos anos, eu entrei na política em 1999 e desde então tenho interagido com formação política e tal. E hoje, com a minha maturidade, eu compreendo os partidos políticos, não tem outra conta para fazer, é a nossa realidade, como ativos regionais, ativos nacionais. E o Partido dos Trabalhadores é um ativo de Santa Catarina que como qualquer ativo, tem altos e baixos, sofre em função de circunstâncias, de modelos políticos sazonais e tal. E o Partido dos Trabalhadores ele vem se recuperando a sua base eleitoral, a sua credibilidade junto ao eleitor, porque não basta ter base eleitoral sem eleitor, né? E esse mercado, se nós observarmos do ponto de vista de mercado político, o PT tem sido resiliente em Santa Catarina, porque é o estado que historicamente é mais complicado no sentido desse enfrentamento. Pois bem, dito isso, assim, nós temos a questão, eu queria tratar 3 assuntos contigo nos próximos minutos, que assim, a resiliência apontando para o Porto de Itajaí, a resiliência que nós temos que discutir em relação da reforma tributária que causou um impacto negativo na nossa região, em função do nosso ativo, que é o canal, e toda a economia que gira em torno do canal de Itajaí-Sul. E o terceiro ponto, a questão dos investimentos que o Promobis irá aplicar e o desenvolvimento na nossa região. Então, eu queria começar pelo Porto. Resiliência como contexto de Porto e toda a intervenção que vocês fizeram no momento correto, no momento que o Lula, foi um dos primeiros atos do Lula, quer dizer, lá nós temos que cuidar, lá nós temos que resolver, e tu, como homem de Santa Catarina, no contexto do governo federal, ajudou nesse sentido. O que nós temos hoje a posto e médio e longo prazo? Porto da gente. Olha, Jean, nós temos que entender todo esse contexto do ponto de vista dos fatos e acontecimentos que, infelizmente, aconteceram. Eu estava 2 dias agora com o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, fazendo entregas em Santa Catarina de obras extraordinárias e estruturantes. Hoje, a sua pergunta, ela me traz aqui uma série de acontecimentos que é preciso registrar. Eu começo pela BR-470. Eu estive agora 2 dias fazendo entregas em Santa Catarina com o ministro Renan. Na 280, na própria BR-470, na 285, lá no extremo sul, na BR-101, no famoso Morro dos Cavalos, dos quais foram recentemente palco de acidentes marcados com a crueldade de levar vidas. Eu acho que nós temos que ter memória sobre isso. A BR-470, quando era deputado federal, eu me recordo disso permanentemente, porque foi um palco de uma construção de uma narrativa mentirosa, de fakes, de tudo aquilo que aconteceu, dos quais o fardo veio justamente para cima de mim, mas fui eu que coloquei no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento. Eu agradeço a presidenta Dilma
porque ela atendeu o meu pedido naquele momento, retirando de outro lugar do Brasil, para que nós pudéssemos iniciar a duplicação da BR-470. Ela veio à nossa região do Vale, anunciou inclusive o término da obra, e o que aconteceu em 2016, com o golpe no Brasil, pararam tudo. O que aconteceu no último governo do Bolsonaro? Nada. Para você ter uma ideia, o resultado que, por exemplo, o ministro Renan anunciou lá, ele é um resultado dos quais ninguém pode negar. O que nós fizemos já para Santa Catarina nas obras estruturantes, nesses últimos 3 anos, é 4 vezes mais do que não realizaram no governo anterior do Bolsonaro. Não fizeram nada, né? Muito pelo contrário. Eu me recordo quando conversei com o então governador Moisés, ele dizia: Décio, eu estou botando dinheiro do Estado na BR-470. Ele botou dinheiro que nós devolvemos, né, para o governo do Estado, depois no nosso governo. O Porto de Itajaí. Quem é que fechou o porto? Deixou o porto parado 1 ano, 7 meses, se eu não me recordo, paralisado. Sabe o que é o Porto de Itajaí, Gê? Nós sabemos o que ele é. Não é só de Itajaí. Ele é o 2º maior porto de movimentação, já foi, de carga de alto valor agregado. Ele é uma logística fundamental, por excelência, na indução desse modelo econômico globalizado, cujo conceito não tem mais volta, tanto para receber quanto para levar a riqueza agregada de valor da economia brasileira para os outros territórios do planeta. Então, esses acontecimentos são injustificáveis. Pararam tudo em Santa Catarina. Nós estamos retomando. Não tinha outra alternativa com relação ao Porto de Itajaí, senão trazê-lo para a responsabilidade do governo federal. O município de Itajaí não tem condições de arcar com a infraestrutura imprescindível para manter essa porta do Brasil para o mundo. É uma atividade do governo federal, que inclusive na época que eu administrei o porto, o presidente Lula, por 2 oportunidades, nos ajudou. Quando tivemos o problema dos moles, que caiu, foi na minha administração, junto com Marcelo Salles, que nós realizamos a reconstrução dos moles, com aqueles tretápeles, né? Acho que esse é o nome. Depois teve as calamidades de 2008, que destruíram os berços. Foi o presidente Lula que nos ajudou naquele momento. Ficou um tempão parado ali também. Parado, por conta O Jandira era prefeito na época. E Jean, você vê, né, o que significa o porto. Nós temos que ampliar, por exemplo, o canal. Essas obras são caríssimas. Você sabe o que isso significa. Inclusive, a execução dela geralmente é feita por empresas internacionais, porque o Brasil não tem ainda domínio dos modelos de dragagem, né? Então, não tinha outra saída senão nós virmos aqui assumir o Porto de Itajaí e também apurar responsabilidades de por que o governo federal prevaricou com relação ao Porto de Itajaí. Como é que se explica? Deixar os contratos vencerem. Como é que se explica? Deixar tudo fluir. Alguma coisa aconteceu. Os acontecimentos históricos nessas situações no Brasil é aquilo que a gente chama, vamos pilhar o patrimônio público para ele ficar de graça para a iniciativa privada. Alguma coisa aconteceu nesse sentido, né? Porque é uma irresponsabilidade deixar que o porto de uma hora para outra não tenha guindaste, não tenha mecanismos de operação, não tenha a manutenção do seu funcionamento.
Isso é inadmissível, incompreensível. Isso só pode ser uma prevaricação de quem tinha autoridade portuária, de quem tinha, aliás, a autoridade federal, nesse caso, que não é nem da autoridade portuária local. Então, nós retomamos, estamos aí num desafio muito grande, mas com toda a responsabilidade para fazer a entrega à altura do que representa o Porto de Itajaí para a nossa cidade, para o nosso estado, mas, para além disso, para o Brasil, para a soberania do Brasil e para a economia nacional. Agora, você tocou num outro assunto aqui e fez uma afirmação de forma negativa que eu quero aqui dar a minha contribuição, porque eu não concordo, a reforma tributária. Eu falo especificamente do campo do serviço, né? Do serviço mas a reforma tributária, Jean, é uma revolução na economia brasileira. Eu vivi 12 anos no Congresso Nacional com 4 episódios frustrantes com relação a construir uma mudança tributária no Brasil. A reforma tributária vai fazer os mais ricos pagar mais, os que são pobres pagar menos. Por exemplo, nós começamos o ano agora, Jean, com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e também para quem ganha proporcionalmente até R$7.300. O impacto disso, o que significa? Você sabia que 80% do povo brasileiro que tem atividade econômica, aqui em Santa Catarina um pouco mais de 70%, vai deixar de pagar imposto de renda? Você sabe que isso aí significa, assim, numa continha clara, quem ganha 5.000 hoje vai ter mais um 13º nesse ano, porque não, é a conta do imposto de renda que ele pagava, quem tinha uma renda que ficou isento. Então, a reforma tributária, ela traz uma construção de simplificação, por isso nós estamos cada dia aumentando a formalização da economia. Você sabe que no mundo que eu pertenço, a micro e pequena empresa, nós temos um universo, mais de 10 milhões de pequenos negócios que estão informais, né? Com a reforma, qual é o diagnóstico que nós temos hoje? Quem se formaliza, quem vai lá, pega o seu CNPJ de MEI, de empresa de pequeno porte, ou que esteja no super simples, automaticamente ele se insere no mercado e tem um aumento da sua renda de 25%. Então não é mais aquela forma de eu vou formalizar para pagar imposto. Não, eu vou formalizar para aumentar a minha renda e ter as garantias mínimas de um Estado social. Porque um MEI hoje ele tem o direito da aposentadoria, ele tem um conjunto de direitos que hoje são produzidos pelo Estado brasileiro dentro dessa construção do que foi a política para os pequenos. Então, a reforma tributária, ela vai ser um contexto que vai dar ao Brasil aquilo que nós queríamos. Nós vamos sair da guerra fiscal, nós vamos ter uma relação diferenciada, nós vamos estabelecer, como já estamos estabelecendo, as parcerias públicos-privadas, sem aquela, digamos assim, aqueles entraves que essa política tributária causava ao Brasil, que nós não conseguimos entender como um país como o nosso é o país com o maior número de leis de aplicação tributária como nós tínhamos, desde dos municípios, os estados e o próprio governo federal. Então, acho que é uma construção que vai garantir aos olhos de todos nós uma verdadeira revolução de justiça e de isonomia no todo o território brasileiro. Só para mim nivelar a questão entre 8 e 80 existem 72 possibilidades, eu sempre estou no meio dessa, né? E a questão da reforma tributária, eu não critiquei ela como um todo, mas assim, a nossa região, que nós vivemos, toda a nossa região da Anfra, ela vive do canal. Seja a construção naval, seja o porto, seja a atividade da pesca, o canal é nossa vida, o canal do Itajaí Sul. E o serviço ao redor disso, que a grande maioria é logística, que trabalhava aqui, muitos vieram para cá em função dos benefícios fiscais e tudo mais, essa exceção, ela precisaria ser melhor discutida.
a reforma tributária é um avanço, é uma inovação, é um marco importante na atualização da nossa vida fiscal, financeira e tudo mais, econômica, no desenvolvimento econômico. Mas essa questão o que eu quis apontar é que nós, especificamente na ANF, precisamos tratar uma exceção nesse sentido, ou buscar uma exceção nesse sentido, para não perdermos, porque estamos num caminho de evolução, de construção, de desenvolvimento, querendo ou não, com muito trabalho, com muita resiliência. Tu acompanha a nossa história, obviamente, e seria importante uma agenda no sentido de nos ajudar nessa questão específica, né? Nas 72 possibilidades entre 8 e 80. Eu te digo o seguinte, Jean, todos esses aspectos da pulverização econômica, né, porque o Brasil ele tem uma dimensão extraordinária da economia, né? O nosso retrato ele é fantástico, né? É diferente de alguns países onde aquele país é especialista só naquela atividade econômica. A nossa atividade econômica é gigante, ela é muito plural. E todos esses impactos, eles estão sendo tratados e olhados com lupa para que não haja absolutamente perdas. Eu sei porque eu participo disso, inclusive no Conselhão, que se reúne debatendo, às vezes, as preocupações de vários setores. Agora, eu quero também aqui aproveitar essa oportunidade para dizer que nós precisamos, o povo brasileiro, mudar um pouco a nossa cultura, né? A nossa cultura ainda é muito distante da realidade da grandeza do Brasil. A gente fica toda hora achando que nós somos um paizinho de terceiro mundo. Nós ficamos toda hora aí com medo porque achamos que quem manda em nós é a América do Norte. É o Trump. São as taxações, são isso. O Brasil é muito mais gigante do que a cultura que nos submeteu a isso. Nós não somos um país de terceiro mundo. Eu tive em Washington, por exemplo, e eu fiquei apavorado com aquilo. Eu fiquei apavorado, porque a Cracolândia famosa de São Paulo é pequenininha, perto do que há ao redor da Casa Branca, do ponto de vista da exclusão de moradores de rua, de pessoas drogadas. Eu não troco a realidade brasileira pela crueldade que hoje vivem os americanos. Não troco. Eu quero dizer para você que o Brasil vive um grande momento sob a condição de a gente poder dizer de que não há possibilidade de se encontrar no planeta outro sistema de país com as condições que hoje o Brasil tem. Vou te dar um detalhe. Só o Brasil tem a Amazônia. Só o Brasil tem 6 biomas. A Amazônia é o pulmão do mundo. Nós temos o Brasil, a Indonésia e o Congo. São os 3 territórios com as maiores florestas e o Brasil é o gigante disso tudo. Nós não podemos mais imaginar um mundo e uma economia que não esteja dentro do conceito da sustentabilidade. O mundo agora, na COP30, que eu estive lá, tirou como meta para 2050 ter um consumo de alcançar 53% de consumo de energia limpa. O Brasil hoje tem um consumo de 87% de energia limpa. Olha o que é o Brasil. Quando nós falamos numa revolução que a nossa geração, a nossa vida, estamos tendo com a inteligência artificial, com a inovação, não há país mais criativo do que o povo brasileiro. Eu quero te convidar para ir no Neon Nordeste desse ano. Você vai ver lá um público aproximado de 20 mil jovens dos 9 estados do Nordeste, empoderados, consolidados, criadores de startups. Você acha que a Europa vai fazer criações? Estou falando do Nordeste. Nesse mundo de inclusão,
da inteligência artificial. Só o Brasil tem isso. Então, nós temos uma possibilidade sem igual. A economia tem um outro conceito que, além da sustentabilidade, da inovação, que também não tem mais volta, ela é globalizada. Qualquer um ali no nosso bairro São João já está comprando do outro lado do mundo, numa plataforma. E nós hoje também estamos vivendo essa possibilidade de vender para o outro lado do mundo, né? Então, economia globalizada. O Brasil, no ano passado, com o governo do presidente Lula, tivemos a abertura de 500 novos mercados. E nós, da pequena economia, induzimos 93 milhões de pequenos negócios interagindo com a economia globalizada. Olha só que número fantástico. Bateu o martelo com a União Europeia, que é uma explosão também. O acordo do Mercosul. Né? Nós estamos falando num mercado que são uma população que é o dobro da população brasileira, que vai interagir num modelo de parceria, de economia, sem taxações, sem gravante de fronteira, né? Então, essa possibilidade que está colocada para o Brasil é fantástica, sobre um conceito que também é preciso aqui destacar. Alguém quer negociar com Israel? Alguém quer ir para a faixa de Gaza fazer algum negócio? Alguém quer ir lá para o leste europeu, na Ucrânia, fazer negócios econômicos? O Brasil oferece para o mundo a paz, a tranquilidade, uma relação econômica que qualquer país faça com o Brasil com segurança, porque nós somos um território que hoje também é um paradigma. Por isso que eu disse aqui para você que nós temos que mudar a nossa cabecinha. O Brasil é o gigante atual do mundo, não tem a menor dúvida. E nós temos que acreditar no Brasil, tem que parar com esse espíritozinho que foi dito lá atrás pelo esse grande escritor brasileiro, né, que é o espírito vira-lata, né, que a gente gosta do Brasil, adora o carnaval, mas nós achamos que os Estados Unidos é melhor que o Brasil. Nada é melhor do que o Brasil. E, principalmente, eu tenho plena convicção, isso é construção de um espírito extraordinário que somos o povo brasileiro, um povo que vive uma miscigenação, um povo do amor, do afeto, do carinho, da solidariedade, portanto, que também desenha na sua construção histórica caminhos seguros, que é aquilo que tem permitido a existência humana, que são os valores que, inclusive, aprendemos grande parte dele na nossa formação religiosa, na Igreja do São João. Ô Décio, o comprometimento do Partido dos Trabalhadores e suas lideranças em relação ao Promobis, porque é importante para a nossa região, e depois eu queria falar um pouquinho, antes de tu ir embora, que eu sei que tu está com a agenda lotada, para a gente falar um pouquinho de eleições 2026. O Promobis, como tu sabe, é um projeto. A deputada Ana Paula, tua esposa, teve uma atuação importante, adiantando bastante o processo com a intervenção dela, quando da aprovação do Banco Mundial e aí a avaliação da Casa Civil da Presidência da República. Então, ela teve uma atuação bastante importante ali e tem atuado bastante também na questão do porto e nessa gestão portuária. Mas, assim, o Promobis, ele é visto como uma agenda também o governo federal olha com carinho toda essa conexão com navegantes, toda essa integração regional. Quero dizer para ti que o Paulinho Bornhaus esteve aqui na semana passada, agradeceu muito o governo federal e tal por causa dessas intervenções. Mas, assim, qual é o comprometimento no sentido desse ativo catarinense, que é o Partido dos Trabalhadores, um dos ativos, em relação a esse desenvolvimento regional da ANF para nós, em mobilidade e logística? Jean, eu fico muito triste com aquilo que Santa Catarina tem feito, que não é o retrato da grande maioria de quem faz política, muito menos do povo catarinense, da forma
que estabeleceu relações com o governo federal. Eu trouxe 2 vezes o presidente Lula a Santa Catarina. Uma para entregar o contorno de Florianópolis, dos quais no nosso período foram executados 40% da obra. Espetáculo. Passei ontem lá com o ministro Renan. Aquilo ali só foi possível porque o presidente Lula mandou o BNDES botar os recursos para fazer a obra rápida, porque senão ia levar um tempão. Conseguimos executar aquilo que faltava, 40% da obra. Nós trouxemos para Santa Catarina o presidente Lula no Porto. Nós já alcançamos aí em torno de 16, 17 ministros que vieram aqui para fazer entrega. Quando você fala dessa pergunta, eu quero te dizer que a política, independente dos processos, do debate, das concepções, das ideologias, ela tem que ter algo que é fundamental, que é a entrega. Não adianta eu fazer narrativa e não fazer entregas. Então, tanto eu quanto a Ana Paula, e você citou o Paulinho Bornaus, ele sabe como é que eu me comporto, é uma política para trazer resultados para o povo catarinense. Então, o Promoves, ele não tem a menor dúvida do nosso compromisso com relação a tudo aquilo que nós pudermos nos somar, porque é fundamental para induzir a economia, a vida, qualificar da nossa região. E eu tenho muito orgulho de sempre ter tido essa conduta. Eu faço debate político caloroso, não tenho nenhum problema. Você certamente pensa muitas coisas diferentes de mim, mas na hora que terminar o nosso debate eu vou te abraçar. Tá? Porque nós não podemos perder essa condição de respeito à democracia e de construção democrática. A democracia não é hegemonia. Aliás, toda hegemonia mostrou que ela é burra. Nós temos que entender que a democracia é a convivência plural de diferentes, mas esses diferentes não podem perder o humanismo de estarem abraçados. Os diferentes não podem dizer, vem cá, vamos conversar aqui para nós resolver o problema do canal. Porque os dois têm compromisso com o problema do canal. Então, nós temos que entender que isso é fundamental. E, aliás, é isso que faz as pessoas crescerem na política. Isso faz as pessoas terem grandeza. Um governador que não recebe ministro, um governador que não vem receber uma entrega de um presidente da República, um prefeito que não recebe as autoridades que são importantes para estabelecer parceria só porque um é de uma cor, outro é de outra. Então, eu aprendi isso na minha essência. A política é para modificar a vida das pessoas. A pessoa que não faz política com esse propósito, ou ela está equivocada, ou ela está querendo usar a política para outros interesses, que a gente sabe que, infelizmente, nesse palco tem muita contaminação de perversidade que atrapalha a vida do povo brasileiro. Então, não tenha dúvidas de que, da minha parte, eu sei o meu papel, eu estou agora numa condição de responsabilidade de trazer resultados para Santa Catarina, eu sou do governo federal, eu não nego as minhas concepções, eu sou do PT, eu sou do Lula, eu não nego isso, mas a minha razão fundamental é ajudar a modificar a vida do povo catarinense. É esse o meu território, essa é a minha pátria, então eu falo aqui para o povo de Itajaí, não tenham dúvidas de que tudo que eu estou fazendo é despojado de qualquer outro interesse, senão os interesses difusos, que é aquilo que é essencial para a gente poder produzir na política uma sociedade que precisa alcançar, pela grandeza do Brasil, um país
que possa ter inclusão, que ninguém morra de fome, que a gente possa ter esse espírito permanente de resolver os graves problemas que ainda o Brasil vive, a nossa cidade de Itajaí vive e que nós precisamos superar. O Partido dos Trabalhadores terá representante na disputa do governo do Estado e Senado? Olha, Jean, em Santa Catarina. Você sabe que eu disputei o governo do Estado em 2018. Em 2022, eu dizia para os meus companheiros e companheiras do PT, nós vamos para o segundo turno, num processo de luta praticamente sozinho. Em 2022, ninguém acreditava que eu ia para o segundo turno, nós fomos para o segundo turno. Foi o maior evento público aqui de primeira mão para você. Em 2022, hein? Como? Foi o maior evento público do Lula em Santa Catarina e o maior episódio do PT politicamente, porque nunca fomos historicamente para o segundo turno. Então, foi uma vitória política. Não ganhamos o governo numa desproporção, digamos, de resultado de votos, mas eu tenho muito orgulho de ter tocado o coração, embora sozinho, pequenininho, de 30% do povo catarinense que me deu aquela condição de eu estar na disputa ao segundo turno e levar um debate de grandeza. Não um debate pequeno. Debate que eu fiz foi sempre propositivo. E eu quero aqui, em primeira mão, dizer para vocês que eu sei que ninguém acreditava que eu ia para o segundo turno em 2022. Eu falava, e eu fui. E eu vou dizer um negócio para você. Eu tenho clareza que o povo catarinense, nesse momento, vive uma profunda reflexão pelos seus valores. Aqui é terra do amor, não é da arma. Aqui é terra de Madre Paulina, primeira santa do Brasil. Eu tenho convicção do que eu vou falar para você. Preparem-se, nós vamos ganhar o governo de Santa Catarina. Nós vamos ter um resultado histórico para a gente poder garantir que a gente supere essa polarização, esses conceitos que não resolvem a vida do nosso povo. Para a gente ter um modelo de governança de amor, de solidariedade, de interagir com todos aqueles que pensam diferente, de aglutiná-los e de poder fazer a Santa Catarina, que a gente sempre diz, mas que ainda não alcançou, a Suíça brasileira. Mas tem nomes? Pré-candidato ao governo do Estado e ao Senado já? Jean, esse é um processo que está em construção. Eu sempre disse que nessa o nome trajetória, do Merizio, toda essa vinculação nessa trajetória, Jean, eu sempre disse que a grande tarefa que eu tinha ainda era tirar o PT do isolamento, né? E eu vejo agora o cenário em 2026 com uma grande possibilidade, né? Os acontecimentos aí que a gente está acompanhando, eles nos deixam claro que nós podemos fazer uma aglutinação para ir para o segundo turno novamente e para fazermos uma disputa com grandeza depois para desenhar um novo futuro para Santa Catarina. A pré-candidatura do Merizio faz parte do projeto do Partido dos Trabalhadores? Todos são aqui bem recebidos, né? Eu estou te falando com despojamento. Que eu quero saber só quem é que vai ser o governador, quem é que vai ser o senador. Mas esse despojamento, ele tem da nossa parte, né? Seria algo que criaria dificuldade eu dizer aqui, só tem eu. Né? Não, tem o Merizio, tem outros nomes que estão circulando. O novo presidente estadual também, como é o nome dele? Nós temos conversado com todo mundo aí, agora esse fato do MDB, né? Ontem estive com o Chiodini conversando, com o Paulo Afonso, nós estamos conversando com todo mundo para chamar para uma convergência de uma frente democrática em Santa Catarina, porque o que está em disputa no Brasil, depois daquilo que vivemos recentemente, que está em disputa é a democracia. Nós vamos garantir a democracia, um país democrático, né, por tudo aquilo que nós vivemos recentemente, os lampejos de autoritarismo,
O golpe que aconteceu em 2016, nós temos que fortalecer a democracia, né? Então não é hora agora das divergências pequenas. A base que eu pertenço já compreendeu isso. O presidente Lula garante a sua reeleição se ele tiver uma condição de uma frente dentro dessa visão do que ele representa hoje, a garantia do Estado de Direito e da democracia. Chegou aqui nosso querido Nicolas Reis, meu companheiro de bancada. Eu estava no dentista, Décio, por isso que ele chegou só agora. Ô, Décio, então assim... Bom, eu quero deixar aqui um abraço para o Nicolas. O PSD também faz parte desse campo de conversa do Partido dos Trabalhadores em Santa Catarina, dada a relação que o Kassab tem a nível nacional, também junto ao governo Lula, sempre com diálogo e tal. O PSD faz parte dessa mesa de diálogos, dessa rodada, que a conjuntura com o PMDB agora também abriu um pouco mais. Né? Veja, o PSD ele participa do governo do presidente Lula. Sim. O MDB participa. O que nós temos que entender é que essa dimensão da política nacional ela tem as questões específicas nos estados. O que aconteceu em Santa Catarina, por exemplo? Santa Catarina houve um processo muito diferente do retrato brasileiro, inclusive aqui dos nossos vizinhos, Rio Grande do Sul e Paraná. Aqui toda a política ficou de um lado, os meios de comunicação construíram uma única narrativa, você ligava qualquer rádio, era ataques sórdidos ao Lula, ao PT o tempo todo. Por isso essa desproporção. Uhum. Né? Para você ter uma ideia, em 2018 eu disputei as eleições para governador sozinho. Inclusive partidos que se dizem de esquerda estavam do outro lado. Né? Em 2022, com a construção que nós fizemos da federação, nós já conseguimos aglutinar 2 partidos. Né? Então nós temos que entender o ambiente da política catarinense. Né? E a nossa expectativa é que a gente tenha, em 2026, uma musculatura maior do que a que eu tive, que fui para o segundo turno. Por isso que eu estou te dizendo. Né? O momento é melhor, né? Quer dizer... Não se assustem se nós ganharmos o governo de Santa Catarina. Não se assustem. Tens alguma pergunta, Nicolas, que tu gostaria de fazer para o Décio? Se precisar do atraso, pode fazer aqui. Quer fazer no microfone? Quer que eu faça? Bom, primeiro quero dizer que já gravando, tens um amigo dentro da minha casa, porque eu fiz algumas críticas, evidentemente que não pessoais, políticas, né? Algumas posturas tuas recentemente, e aí o pai que assiste sempre o podcast, eu chego em casa ele briga comigo, ele diz, tu não pode falar assim, tu não conhece a história é diferente, aí tu tem gerado discussões. Eu estou hoje lá no Ilume Park, o Centro Regional de Inovação, nós temos parcerias muito interessantes com o Sebrae. Acho que a vida nos distanciou, né, Décio, mas existe um respeito, uma admiração muito grande. Você nunca saiu do meu coração. Eu tenho muito orgulho de ter apoiado você, feito campanha para você como nosso candidato a prefeito do PT em Itajaí. Você é uma promessa, naquele momento, geracional para todos nós. Eu sou uma promessa não cumprida, mas eu não tenho problema com isso. E os teus caminhos, em nenhum momento me torturaram, porque eu entendo as razões da vida das pessoas, né, no contexto que elas precisam sobreviver aos acontecimentos que, às vezes, inusitadamente, são colocados para todos nós. Agora, isso não tira absolutamente o carinho que eu tenho por você, pela sua família, pelo seu pai amado, que convivia muito conosco, né, lá em casa, junto com meu saudosa memória, meu desde pai. Teu avô, desde teu avô. Desde o Adolfo Lima. Desde teu avô. Pai aplicava injeções do teu avô, essa coisa. E o teu pai foi um querido amigo. Essa história, Nicolas, tu não te preocupe, que essa história ela é fantástica, grande, gigante, sólida e eterna. Décio, mas eu não vou nem fazer pergunta, eu vou fazer um comentário e queria que tu comentasse em cima disso. Assim, o que eu e o Jean já colocamos aqui no programa e outras vezes foi, assim, ó, tu és um itajaiense, o teu pai e o teu avô. Teu avô foi o primeiro a fazer o transporte de passageiros entre Blumenau e Itajaí, então ele é uma figura histórica importante, um empresário. Teu pai foi um empresário importante na região de São João, teus irmãos. E tu moras, eu acho, até onde eu sei, pelo menos estavas morando em Itajaí e tal,
Mas eu entendo que a polarização política deixou as pessoas falando com o fígado em vez de qualquer outro órgão, de um lado e de outro. Mas eu acho que falta um pouquinho de ti, Ana Paula, um pouco mais de presença. Essa é a crítica que eu sempre fiz. Eu queria que tu fizesse esse comentário, porque esse foi o comentário crítico que eu fiz recentemente aqui Não, no mas podcast. eu acho que esse teu comentário, essa tua crítica está corretíssima. O problema, e eu tive a oportunidade aqui já de esclarecer para o Jean, é que a tarefa que eu assumi, ela é gigante. Eu percorri nesses 3 anos 27 estados, construindo na base, porque, Nicolas, eu aprendi com o seu Adolfo, com o seu Neri, que a cabeça pensa onde o pé pisa, né? E eu ganhei a dimensão de dirigir uma entidade que atendeu no ano passado 65 milhões de brasileiros e brasileiras. Então ela tem uma dimensão, você tem parcerias. Para você ter uma ideia, no mês de março, eu vou visitar todo o Sebrae de Santa Catarina, que eu ainda não tive tempo. Nesse período, com esse modelo de economia globalizada que nós temos levado à pequena economia, eu visitei vários países com acontecimentos junto com a Apex, né? Uhum. Então, é evidente que o meu tempo ficou muito reduzido, não só para Itajaí, mas para Santa Catarina. E ainda quem tem salvado a minha pele é a atuação da Ana Paula, né, que tem procurado aqui estar presente de forma permanente para trazer as entregas do governo federal para Santa Catarina e principalmente para a nossa região que nós pertencemos. Aliás, eles puxam a orelha quando eu critico, mas eu também elogiei a atuação da Ana Paula recentemente no Promobs, né, Jean? O trâmite da Fazenda para a Casa Civil, da Casa Civil para a Fazenda, para o Senado e tal, estava parado, e a Ana Paula nos ajudou nisso. Eu fiz questão de enfatizar, o senador Amin depois também na comissão acho que de finanças e tal. E outro comentário que eu também queria que tu comentasse, esse é um pouquinho mais duro, assim, mas eu falava exatamente da tua característica, tu és itajaiense e a tua família é amiga das famílias, e eu dizia isso, né? Embora o Robson esteja no PL e defenda um outro ponto de vista ideológico, mas ele é filho do Zeca Coelho. Eu tenho certeza que teu pai comprou na loja dele, tipo, Claro. eu tenho certeza que eles, não sei se amigos, mas pelo menos conviveram. E eu acho que a questão do Porto, aquilo ali nos machucou muito, sabe, Décio? Assim, como o governo entrando, assim, né? Eu achei que faltou um pouco de diálogo. Eu queria te dar esse espaço para te poder fazer esse comentário, porque na gente doeu, sabe? Não, eu acho que a dor maior que você sentiu, talvez você não perceba, foi o que fizeram com o Porto Itajaí. Sem sombra de dúvida. Né? Aquilo ali é um ato que eu já comentei aqui, todos os indícios de um ato criminoso, de prevaricação, de levar a pilhagem desta atividade que é fundamental para a economia, não só de Itajaí, do Brasil. O porto de Itajaí, na minha época, era o segundo porto do Brasil de maior movimentação de carga de valor agregado, só perdíamos para Santos. Aí tu chega e te depara com aquela situação, tem que resolver. As atribuições eram do governo federal. Né? Itajaí não tem condições absolutamente de tocar uma atividade portuária com toda essa infraestrutura sozinho. Quando se fala em melhorar o canal ou fazer uma bacia de evolução, você sabe a conta disso. São milhões. E o alcance para custear uma infraestrutura dessa tem que ser do governo federal. Eu acho que errado seria eu virar o rosto e apenas fazer a crítica, se virem. Não, eu fui atrás de solução. O porto está ali sendo movimentado, os navios, nós estamos trazendo a credibilidade do porto, nós vamos agora preparar o processo de licitação para que a gente dê tranquilidade à economia, né, em tudo, tanto na manutenção do canal, quanto na atividade portuária. Né? O porto está ali operando, pior é se ele tivesse parado. Aí era um governo irresponsável. Né? E nós estamos à disposição para estabelecer sempre qualquer diálogo. Né? Não tem nenhum problema de estabelecer diálogo. Agora, não poderíamos ser irresponsáveis. Né? Eu estou muito feliz com o que eu pude fazer no Porto.
porque eu fui tomado por lágrimas quando eu vi aquilo ali parado. Não ter um container naquela área portuária, não ter um caminhão. Onde é que estava o processo econômico, as cadeias produtivas, tudo lá em Brasília dizendo, olha, nós vamos parar de exportar, nós vamos parar de importar, né? E eu tenho muito orgulho de ter tido uma saída rápida, porque você é advogado, Nicolas, você sabe o que é você fazer um alfandegamento. Porto é uma porta para o mundo. Porto não é uma coisa simples, ela tem a complexidade. Ali tem um conjunto de órgãos que atuam no processo do porto. Então não é dar o porto, pega a chave aqui e vai lá para Itajaí, para a prefeitura de Itajaí. Não tinha condições de alfandegamento, ia levar mais 2 anos. Não tinha condições se não fosse essa solução rápida que eu construí para viabilizar o porto. Com todas as críticas, porque as críticas elas são naturais pela falta de compreensão do que é uma complexidade de retomar uma atividade portuária. Então, eu estou muito tranquilo, né? Agora, aquele sentimento pequeno, o porto deixou de ser de Itajaí. Não, o porto é de Itajaí. O porto está ali, está sendo administrado por pessoas de Itajaí, né? Que estão e querem interagir sempre com o município, com o prefeito, com todo mundo, né? Essa pauta está sendo sempre, permanentemente estabelecida com aqueles que estão dirigindo o Porto de Itajaí. E a minha tarefa é no governo federal, né? E se eu tivesse um dia a honra de ser prefeito de Itajaí, né, eu diria para você que a primeira coisa que eu ia fazer é ir para Brasília. Numa situação daquela. Não tinha saída. O prefeito ganhou a eleição, vou para Brasília. Por que não foi? Foi, Décio. Por que não falou comigo? Contigo eu não sei, mas foi. Não foi. Foi com quem? Fui eu que resolvi. Não, mas ele teve interlocutores lá. É? Ele teve interlocutores no Não período... sei, comigo não. Não, pode ser que contigo não, mas ele teve interlocutores. Então ele tinha outros caminhos lá que eu não conhecia. Uhum. Tá? Porque quem resolveu o Porto de Itajaí tem muito orgulho de estar ali os navios parados e operando, tem muito orgulho de não ter faltado e não ter sido irresponsável com a atividade portuária de Itajaí. O nosso ponto de vista diverge, mas o que a gente entendia? Nós tínhamos 20 anos de municipalização em que quase esses 20 anos funcionaram. Aí o nosso ponto de vista converge quando, nos últimos momentos, a gente conseguiu perder o maior operador portuário do mundo, estava Itajaí, a gente conseguiu perder por falta de diálogo, por falta de mínima compreensão. A licitação não aconteceu, a gente ficou com o porto parado de fato, e de fato o porto está funcionando, e no meio desse caminho houve uma batalha que vocês venceram, porque nós quase perdemos essa batalha interna, que é de vocês, do governo federal, que a gente só assistiu. E nesse caso nós estávamos torcendo por ti, que bom que tu ganhasse e que a gente, pelo menos, tenha uma interlocução mais adequada com a figura de João Paulo, que é um cara igualmente itajaense, igualmente conhecido e tal. Mas, enfim, eu divirjo nesse ponto de vista, embora eu concorde que dos males o menor, né? Pelo menos as coisas estão acontecendo, claro. Então, e a gente reconhece um esforço teu, sim, e uma atuação tua em Nicolas, essa divergência ela existe, sim. Porque vocês apoiaram o governo que destruiu o Porto de Itajaí, que é o governo Bolsonaro, né? Vocês estavam ali fazendo campanha para quem destruiu o Porto de Itajaí. Essa divergência existe e nós vamos deixar ela para a política no momento do debate, né? Porque são conceitos, né? Agora, eu não posso me calar e dizer que naquele período ali estava tudo ok, viva Bolsonaro. E cadê o Porto? O Porto parado, viva Bolsonaro. Não foram para Brasília resolver com o Bolsonaro? Mas é uma responsabilidade do governo municipal também daqui, né? E muito mais deles, né? Muito mais do Volney. Pois mas cadê a política? Né? Cadê a política, né? Eu fui atrás, eu fui resolver a hora que eu estava no governo. Uhum. O meu governo federal resolveu o Porto, o governo que eu defendi, que eu lutei, né? Então, eu acho que isso aí a gente tem que entender que não podemos colocar esse debate pequeno na construção daquilo que é importante, o navio parado, a economia circulando, as coisas acontecendo.
Décio, mas fica tranquilo, eu não vim aqui para brigar contigo, não. Eu queria saber teu comentário. O meu ponto de vista é diferente, mas é fundamental para o podcast que a gente te ouvisse, entendesse a tua versão, porque as pessoas fazem a avaliação delas. Não, né? Mas eu queria mesmo era mais te dar um abraço. Claro, não, tranquilo, obrigado. Queria que tu falasse que essa lente deixasse uma mensagem para o nosso povo de Itajaí, da Anfre e de Santa Catarina. Bom, primeiro que eu sou aqui alguém que tem muito orgulho de ser pertencente, né? Eu fui para Blumenau, eu fui capturado pela paixão de uma loira que veio estudar na Univale, que é a Ana Paula, e a vida acabou me levando para a cidade de Blumenau, onde o povo de Blumenau me abraçou com todo afeto, carinho, onde eu me elegi vereador em 1992, e depois, em 1996, ganhei as eleições para prefeito, e depois fui reeleito prefeito também, com uma votação, todas as duas eleições no primeiro turno. Depois tive 3 mandatos de federal. Nesse período, antes de ser federal, administrei o Porto de Itajaí, com muita honra. Então a gente tem aquele sentimento fantástico, né, de acontecimentos que construíram a vida da gente. Quando eu olho para ti, eu não posso deixar de me lembrar do Nereu Tiburcio Sestrem, né, que era o vereador do Mandabrasa, né, nosso vereador do Mandabrasa de São João. Né? Então, De uma época polarizada, né, também, né, Décio? A gente não pode negar, embora a vida me levou para um contexto, né, muito, digamos assim, de dimensão que eu nem mesmo tinha expectativa. Agora, é importante eu dizer aqui para aqueles que estão nos acompanhando que eu pertenço a uma causa, né, a causa de fazer entrega para o nosso povo, de ajudar a modificar a vida, de fazer as transformações, né, que nós precisamos fazer, e essa causa, ela é permanente. Né? Eu sou daqueles que vou morrer lutando, né? E sem estar preso a dogmas, né? Estar sempre presente nos debates, né? Porque as incertezas do mundo, elas estão presentes. A gente não sabe ainda os caminhos que nós podemos alcançar, né? Nós estamos vendo agora as questões climáticas que o Brasil vive, né? E que são causadas por aspectos, inclusive, planetários, né? Não é pelo Brasil que está causando os problemas climáticos. Então, tudo isso tem a ver com o futuro, né? Com aquilo que nós vamos construir no futuro. Que tipo de vida nós vamos deixar, né, para as gerações, né? Que tipo de planeta ele vai sobreviver, não vai, né? Como é que nós vamos fazer com que a gente reduza os conflitos que hoje estão no mundo, né? Por isso eu não tenho a menor dúvida que o meu dogma é o amor, o carinho, o afeto, a solidariedade, a ternura, a convivência com as diferenças, né? As diferenças, elas são importantes, o debate é importante, né? Para que a gente possa ter aquilo que é fundamental, que é uma convivência dentro de uma sociedade democrática. Que a democracia não é perfeita, mas é o que há de melhor na construção histórica da humanidade. Décio, muito obrigado pelo carinho, pela providência de aceitar o nosso convite. Eu sei como está a tua agenda, um momento de construção eleitoral aí por todo o Brasil, mas assim, queria deixar a minha gratidão pela tua presença e por preencher de conteúdo o nosso podcast para que as pessoas tenham acesso a todas as ideias, todo o ideário de todas as frentes políticas. Obrigado, Jean. Um abraço para ti, para o Nicolas, e muito obrigado pela oportunidade. FEMAS avançou em 2025 e entregou 32 novos projetos. Para 2026, gestão técnica, investimento estratégico em água, esgoto e a grande ampliação da ETA 3. São 500 litros por segundo para a nossa gente. Além disso, a Ação Verão segue 24 horas nas ruas, garantindo abastecimento contínuo para a população. Semasa.